Graças, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, rogai por nós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar. Alguns breves avisos sobre a Semana Santa, a Semana Maior, que se aproxima. O próximo domingo já é o domingo de Ramos, estamos no primeiro domingo da Paixão, e o próximo domingo é domingo de Ramos. Todos estão convidados a assistirem conosco o Santo Sacrifício da Missa no próximo domingo, dia 28 de março. A missa será às 10 horas da manhã, um pouco mais cedo, porque haverá o canto da paixão, ofícios, a missa é um pouco longa, então colocamos uma hora a menos, então às 10 da manhã. Quem nos acompanha, quem vem à missa no seminário, então não chegar às 11, chegar às 10 da manhã. Bênção dos ramos, procissão, missa cantada com a paixão segundo São Mateus. Depois, começamos já a Semana Santa, e Quinta-feira Santa, dia 1º de abril, é o dia que vamos receber aqueles já que quiserem vivenciar conosco esses dias. Então, Quinta-feira Santa, 1º de abril, temos já a missa do mandato, o lava-pés, ou Incena Domini, da Ceia do Senhor, dia da instituição da Eucaristia, do sacerdócio católico. Então a missa será às 18 horas, missa cantada. Depois haverá a procissão ao monumento, a desnudação do altar e o lavatório dos pés. Então a adoração no monumento também haverá. Dependendo de uma quantidade de pessoas, passaremos a noite inteira junto com o nosso Senhor no horto, durante esse momento difícil, onde sofreu uma agonia atroz, chegou a suar sangue. Então nós também devemos fazer vigílias, fazer penitência, sofrer com o nosso Senhor durante toda a noite. Depois, Sexta-feira Santa, dia também de jejum e abstinência, dia da morte do Senhor, haverá o ofício de trevas, sempre pela manhã. Na quinta-feira também teremos, às 8 da manhã. Depois haverá à tarde, às 15 horas, a Via Sacra, e após a Via Sacra haverá então a missa dos pré-santificados, com as orações, leituras, orações, canto da paixão, segundo São João, as orações universais, depois a adoração da Santa Cruz, e a missa dos pré-santificados. Sábado Santo, também, dia 3 de abril, Vigília Pascal, 8 horas, ofício de trevas. Depois, às 11 da manhã, Vigília Pascal, a missa, a cerimônia, com bênção do fogo novo, a procissão com o lucernário, ou a serpentina, o candelabro, canto da pregação, canto do pregônio pascal, bênção do Sírio, 12 profecias, as leituras, com ladainha dos santos, missa de glória. Então tudo isso no Sábado Santo. Também a vigília é um pouco longa, começamos às 11 da manhã, cedo. Domingo de Páscoa, então missa de preceito para todos aqueles que puderem. Inclusive a comunhão pascal que pede à igreja, comungar ao menos na Páscoa da ressurreição. Então, no domingo de Páscoa haverá missa às 11 da manhã, como de costume, uma missa cantada. Então, esses são os nossos horários da Semana Santa. Está disponível também no canal do YouTube, todos os dias com os horários. Então, não deixar de participar, sobretudo quem mora aqui nas regiões próximas, de São Paulo. Então, nós não vamos fechar por causa dessa falsa pandemia. Graças a Deus estamos no campo, fora das grandes cidades. O inferno maior se dá nas cidades grandes, onde há todo esse negócio de lockdown, de fechamento das coisas.
Porém, nós não podemos fechar as nossas igrejas, as nossas capelas. Nosso Senhor Jesus Cristo deve reinar, sobretudo nesse momento especialíssimo que é a Semana Santa do Senhor. Como podemos nos acovardar e fechar as nossas igrejas? Jamais. Então, seguiremos normalmente como de costume, se Deus quiser e permitir. Então, encorajamos a todos que se preparem também dessa forma, não ficar em casa trancado, com depressão, mas sair, ir à Santa Missa, procurar se confessar, receber a Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a vida da alma. Sem os sacramentos, nada. Então não se contentar com esse negócio de ficar em casa assistindo missa por televisão, por internet. Isso não cumpre nenhum preceito. Tem que ir à igreja e receber a comunhão. Ninguém recebe comunhão pela internet, confessa pela internet. Tem que ir à igreja, procurar os sacerdotes, a Santa Missa. Então não se ficar acomodando com essas coisas virtuais. Hoje, primeiro domingo da Paixão de Nosso Senhor, já cobrimos os santos, as imagens na igreja, os santos todos se cobrem de penitência, porque se aproxima a Paixão de Nosso Senhor. Se vai renovar todos os seus sofrimentos, então todos na igreja fazem penitência. Desde o Romano Pontífice, os cardeais, os bispos, os sacerdotes, os leigos, todos. Até os santos se vestem com a roupagem da penitência no dia de hoje, no primeiro domingo da Paixão. Omite-se o Salmo 42, no princípio da Santa Missa. O Iudica-me Deus, julgai-me, Senhor. Livrai-me do homem perverso e enganador, diz o introito da missa de hoje, baseado no Salmo 42. E hoje nos espanta a perversidade e o ódio dos judeus em caluniar a Nosso Senhor, em mentir, em difamar a Nosso Senhor e de procurar já querer matá-lo. Diz no Evangelho de hoje, procuraram pedras para apedrejar a Nosso Senhor, porém como não havia chegado a sua hora, Nosso Senhor fugiu. Mas se não, já o teriam matado, por causa de que? Da verdade de sua pregação, de seu ensinamento. Como Nosso Senhor ensinava a verdade, os judeus lhe tinham ódio e lhe queriam a ocasião de matar. Os judeus sempre foram os inimigos maiores de Nosso Senhor e até os nossos dias da religião verdadeira, da religião fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus procuram sempre um momento, uma ocasião para poder destruir a Nosso Senhor e a sua igreja. E hoje chegam até a acusar a Nosso Senhor de estar possesso do demônio, porque ensinava a verdade. E também acusavam a Nosso Senhor de ser um grande pecador. Porém, Nosso Senhor diz: quem de vós poderá me acusar de um pecado sequer? Nosso Senhor, que era impecável, era Deus, não podia pecar. E eles acusavam a Nosso Senhor de ser um pecador público, de dizerem verdades, mentiras, e Nosso Senhor diz: vós é que sois filhos do diabo. Os judeus, pai da mentira é o diabo, e vocês são filhos do diabo, diz Nosso Senhor. Palavras fortes contra essa raça pérfida, empedernida, e que muitos não se converteram, não aceitaram a Nosso Senhor e até hoje vivem atrás de um falso Cristo, de um anticristo. Acusavam a Nosso Senhor de mentira, de ensinar o erro, a falsidade, o caluniaram. Porém, quem é que espalha a mentira e a falsidade? Os judeus sempre foram mentirosos. Desde quando morreu Nosso Senhor, procuraram, quando Nosso Senhor ressuscitou, pagaram aos soldados para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Nosso Senhor para negarem a ressurreição de Cristo. E até os dias de hoje espalham tantas mentiras, criam falsas seitas, o islamismo, a maçonaria, o comunismo, todas essas seitas e sociedades secretas, o protestantismo, vem do judaísmo, da mentira e da falsidade dos judeus, contra Nosso Senhor e a sua igreja verdadeira. Então, eles acusam a Nosso Senhor daquilo que eles próprios são, a mentira, a própria mentira. E Nosso Senhor assim diz: filhos, o vosso pai é o diabo e vós sois filhos do demônio, filho da mentira. Sempre atualmente nós podemos ver toda essa maquinação
tiraram, destruíram, destronaram os reis católicos para implantar esse falso governo democrático, essas repúblicas falsas, não é? Tiraram os reis católicos para implantar o quê? O reinado do anticristo. Inventam todas essas falsas pandemias, essas mentiras, essas histórias todas, não é? E põem essa repressão, mandam fechar as igrejas por causa dessa mentira, não é? Acabam com a vida católica, com a vida da sociedade, criam toda essa bagunça por meio dos periódicos, dos jornais, criando toda essa farsa, essa mentira, para destruir a religião, para destruir o que é de católico ainda, e implantarem o reinado do falso Cristo deles, do anticristo. Quem triunfará, depois de toda essa bagunça e mentira, será nada mais, nada menos do que o falso Cristo, né? O falso Messias dos judeus. Qual de vós me arguirá de pecado? Pergunta nosso Senhor. O Salvador protesta não ter cometido pecado algum. Odeia, detesta absolutamente toda a iniquidade. E não seria possível delinquir. Odeio a iniquidade, sempre a tive como abominação. E preferi a vossa lei, diz nosso Senhor. Nosso Senhor sempre foi, não é, fiel observante da lei, dos mandamentos de Deus. Os judeus, inclusive, o acusam de ser samaritano. É um samaritano, porque os samaritanos negavam a ressurreição e também negavam a vida eterna, negavam a existência da alma também e uma vida futura. Eram, digamos assim, os hereges, tiram como hereges entre os judeus, ou falsos profetas, então acusavam também o próprio Nosso Senhor de ser um samaritano, e Nosso Senhor, e também o acusavam de violar o sábado, que Nosso Senhor não cumpria as leis judaicas, fazia cura em dia de sábado, então por isso estava possesso do demônio, e diziam que isso era pecado grave, que Nosso Senhor era um pecador público, porque violava o dia de sábado. E Nosso Senhor, Ele mesmo que odiava a iniquidade, foi o observante, o que mais observou a lei e os mandamentos do seu Pai. O Salvador não repele a pobreza, as dores, nem as ignomínias, mas aborrece o pecado. Então, acusar Nosso Senhor de pecado, de ser um pecador. Ele que odeia, que abomina o pecado e que morreu para nos livrar da mancha do pecado. É um novo Adão. Também devemos ter horror ao pecado como o único mal a temer. Então, seguir os passos de Nosso Senhor. Não ser como os pérfidos judeus, que se fingiam de ser grandes praticantes da lei, os fariseus, que praticavam a religião, era tudo mentira, tudo uma falsidade. Essa seita judaica toda era uma falsidade contra a verdadeira doutrina de Nosso Senhor. Vimos que os judeus não vivem nada, por isso que Nosso Senhor os acusa de ser como que sepulcros caiados, aparentemente bonitos, bem adornados, porém dentro toda a podridão. E o católico deve ter horror a isso, ou seja, ao pecado, fugir das ocasiões de pecado, antes querer morrer do que cometer um só pecado sequer, a exemplo de Nosso Senhor que nunca pecou. Então, se queremos seguir os passos de Nosso Senhor Jesus Cristo, temos que levar uma vida séria, uma vida em estado de graça. E o que é isso, Padre? O que é estado de graça? O que é viver em estado de graça? Se não ter a nossa consciência tranquila de não haver cometido nenhum pecado grave, nenhum pecado contra os mandamentos de Deus, contra os mandamentos da Santa Igreja. Então, ter a consciência tranquila. Né? Estou fugindo das ocasiões de pecado? Não cometo pecados veniais deliberados? Parei de cometer pecados graves? Então já é um bom sinal. Me confesso frequentemente a miúdo? Recebo a comunhão também com frequência? Rezo? Faço penitência? Observo os jejuns, as mortificações, a abstinência? Então é um bom sinal de que a alma está progredindo com o Nosso Senhor, com os auxílios da graça. Porém, se ainda não começamos a pôr em obra, a levantar, a edificar esse edifício espiritual, então não estamos seguindo os passos de Nosso Senhor. Pelo contrário, somos mentirosos e falsos como os judeus.
Então, os judeus é isso, falam isso e aquilo, se mostram os melhores, superiores, porém é tudo mentira, é tudo falso, é só podridão por trás de tudo aquilo. E há muita gente assim, no catolicismo, no meio tradicional, vamos falar também, e desde o princípio, muitos católicos foram envenenados por isso. O liberalismo, o que é isso? Senão um envenenamento também do nosso espírito. Católicos que acham que podem ser católicos e liberais ao mesmo tempo, ou o catolicismo modernista também. Então tudo isso é uma falsidade e vai contra o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E os falsos tradicionais. Muita gente acha que é porque é da tradição, que vai à missa tridentina, que conheceu a verdade, que não sei o quê. Eu sou católico somente na missa. Bem modestamente, parece até uma santidade, exalando santidade. Porém, depois que sai da igreja, vira um mentiroso, caluniador, detração, inventa calúnias, mentiras, vive na internet por aí discutindo, xingando, brigando com um e com o outro, dando mau testemunho, leva uma vida escandalosa, é amaziado, não é casado na igreja, leva uma vida imoral, não recebe os sacramentos, diz que é católico e nunca vai à missa, nunca se confessa. Então, que tipo de católico é esse? Não, eu sou católico da tradição e tudo, mas nunca vou à missa, não me confesso, não rezo, passo o dia inteiro aí na internet, infernizando a vida do próximo, caluniando, denegrindo as pessoas. Então, que catolicismo é esse? Eu teria vergonha de dizer que sou da tradição, que sou imitador de nosso Senhor Jesus Cristo, se não o sigo verdadeiramente, se é somente de boca, como os fariseus. Louvavam nosso Senhor com os lábios e no coração amaldiçoado. Então, o que é que nós queremos? A morte de nosso Senhor, como desejou o povo judeu, ou queremos o reinado de nosso Senhor? Sobretudo nas nossas almas, nosso Senhor deve reinar na nossa vontade, imperar na nossa vida, no nosso cotidiano. Tenho uma vida católica, minha família é um exemplo de família católica, meus filhos são católicos, ensino a doutrina aos meus filhos, levo-os ao catecismo para receber os sacramentos. Então, tudo isso. Nosso Senhor está reinando no meu lar, na minha família, ou não? Cansamos de falar sobre isso. Vida católica, vivência católica, senão seremos mentirosos. É tudo mentira, é tudo uma fantasia. Vestimos uma roupa, uma fantasia, como uma fantasia de carnaval, uma fantasia de católico, porém, no nosso dia a dia, não praticamos nada do catolicismo, não fazemos em nada a vontade de Deus. Rezemos, meus irmãos, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, ela que é o terror dos demônios, juntamente com São José, que Nossa Senhora possa nos dar graças necessárias, suficientes, graças atuais, graças santificantes, para podermos levar uma vida séria, ter uma conversão séria, voltar-se para Deus verdadeiramente e não somente ficar de boca. Sou católico, sou isso, sou aquilo, sou seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, porém somente por palavras e não com atos firmes, e ter essa vontade firme de querer seguir a Deus e fazer tudo por Ele, pela sua doutrina, pelo seu reinado social, reinar nas nossas almas e também na sociedade, trabalhar, pôr mãos à obra em tudo isso. Porém, sem a devoção mariana é impossível. Sem o rosário, sem a consagração total à Santíssima Virgem, dificilmente vamos conseguir essas graças. Porque Nossa Senhora é a medianeira de todas as graças. Sem a intercessão de Nossa Senhora é impossível salvar-se. Muito difícil. Dificilmente se salva aquele que não tem devoção à Santíssima Virgem. Porque ela é a escada mais curta, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort. É o caminho mais curto e seguro para chegar a nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu Sagrado Coração. Sem a Santíssima Virgem, tudo é muito difícil. Então, só haverá vida perfeita de santidade, seguir a nosso Senhor verdadeiramente, se seguirmos e se invocarmos a Santíssima Virgem no nosso dia a dia, por meio das nossas orações, das nossas devoções. Quem reza se salva, quem não reza se condena, diz Santo Afonso Maria de Ligório. Então, procuremos sempre seguir a nosso Senhor em tudo, por mais que muitas vezes custe a nossa vontade. Padre, é tão difícil os mandamentos,
É tão difícil imitar Jesus Cristo, Nossa Senhora, os santos. É difícil, porém é necessário. Passar sempre pela porta estreita. O caminho largo é o caminho que conduz ao inferno. Então, se esforçar. Por isso que tem todo esse tempo quaresmal de penitência, jejum e mortificações. Por quê? Porque a porta é estreita. Quem quiser o mundo e as coisas do mundo e agradar ao mundo, então vai andar de braços dados aí com o demônio. O pai do mundo, quem reina nesse mundo é o demônio. Ou estamos com o nosso Senhor ou estamos com o demônio. Temos que fazer uma escolha firme. Quero a Deus ou quero o mundo e o demônio? Então, rezo para que todos possam se decidir pela verdade. E Nosso Senhor morreu por isso, pela verdade. E quase foi, hoje vimos no Evangelho, quase foi apedrejado por causa da verdade. Então, nós também devemos abraçar a verdade, abraçar a Nosso Senhor Jesus Cristo, por mais que nos atirem pedras. Vai ser normal, as críticas, as pedras, as reclamações, as pessoas vão sempre nos condenar porque seguimos a Nosso Senhor, porém temos que aceitar tudo isso, como o Nosso Senhor aceitou tudo, inclusive a morte, porém não desprezou jamais a verdade que recebeu do seu Pai. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.